Guanine. Boa tarde. É um prazer estar aqui entrevistando a senhora, né? A senhora autorizou então a gente fazer a entrevista? Sim, autorizei. Pode perguntar. Aí nós vamos então para esse momento que a gente vai, né, conhecer um pouquinho da sua história. Sei. Qual é o seu nome completo? Maria Lúcia Bonini. Em que ano e que lugar que a senhora nasceu? Eu nasci em Managuari, Paraná, no ano de 1948. Como que era a sua família quando você era criança? A minha família, Seus pais? seus pais, Os meus irmãos? pais. Nós éramos em 3 irmãos, éramos pobres, mas remediados, graças a Deus, sabe? Assim, tinha um sitinho, tal, e mais ou menos, né? E vivi até acho que os 5, 6 anos lá. Depois eu me mudei para Astorga, no sítio do meu avô, Francisco Ertucci. E meus pais eram, apesar de que faz já uns 70 e poucos anos, eram gente boa, sabe? Batalhadora, trabalhadora, e era boa gente, sim. E eles eram lavradores, dona Lúcia? Eram lavradores. Tínhamos um sítiozinho, acho que 6 alqueires, e tínhamos o moço que trabalhava para nós, um camarada, né? Morava na casa, assim, do lado, caseiro. Era peão, chamado peão. Peão. E tinha ele e o meu pai, e era 8 quilômetros de Mandaguari. E usava-se aquele tempo carroça para ir e voltar. Era esse aí o estilo de vida da gente, filha. E o que marcou assim a sua infância? Você lembra de algum conto, alguma coisa nesse sentido? Olha, eles quando vieram para Mandaguari, eles vieram de Franca, estado de São Paulo. Os meus avós, meus pais, né? E então meu avô era motorista de fazenda, igual na novela passa, né? Aquela novela das 2 e pouco, 3 horas, era motorista de fazenda, do fazendeiro. E então quando meu avô contava as proezas, as histórias dele, a gente achava bonito, mas assim, história propriamente que marcava tal, não tinha mesmo, mas era assim, uma vida bem regradinha, bem certinha, bem bonita era, graças a Deus, era. E sobre a chegada em Astorga, por que a sua família veio morar nessa região, dona Lúcia? Viemos morar em Astorga, na região de Astorga, porque a minha irmã, mais velha do que eu, a Dina, ela ficou doente, estava doente dos rins. E foi para São Paulo para se tratar dos rins. E ficou lá uns tantos meses, a minha avó materna, com ela. Aí ficamos lá no sítio, eu, meu pai, a minha mãe, lá em Managuari. E o meu irmão, o João, que é o mais velho do que eu, mas depois de mim, né? Mais novo, né? É mais novo. E ficamos em Mandaguari. Acho que eles desacursoaram e tal, e meu avô nessa altura já tinha comprado o sítio em Astorga, na região de Astorga, um sítio grande, bem grande, era 20 alqueires. E então mudamos para lá, foi onde minha mãe ganhou o meu irmão mais novo, que é o Francisco, que hoje é falecido já, que é o pai do Gustavo, o marido da Nildinha e tal, né? Então, foi assim que a gente mudou
na região de Astorga. De Astorga, nós mudamos para Tupinambá. E ali vocês instituíram morada. E ali nós ficamos muito tempo. Muitos anos. Até quando eu mudei para cá definitivamente, né? Para Astorga. Sei. A senhora lembra como era Astorga quando a senhora mudou para casa? Tinha diferença entre o que a senhora chegou e o que é hoje? Nossa, Astorga, né? Você perguntou como que era. Eu me lembro que a gente vinha em Astorga, Astorga era bem fraca mesmo. As ruas eram de chão ainda, era assim extensa, sabe? A cidade comprida, né? Mas era bem atrasadinha ainda. Isso foi na década de 50 e poucos. 50 e poucos era. E Tupinambá, onde a senhora residia, tinha algum tipo de comércio? Era igual à sede que era aqui Astorga? Ou quais eram as características ali que Tupinambá tinha nessa época que a senhora era mocinha? Tupinambá tinha de tudo. Tudo que se precisava tinha. Sabe, tudo assim. Era bem extenso, sabe? O lugar, eu me lembro. A escola era de madeira. Eu ia no grupo escolar Veríssimo de Souza. Lá perto da igreja. A igreja era outra. A escola. Depois construíram a igreja de Tupinambá. Construiu a escola, aquela escola que é hoje, Veríssimo de Souza. A cidade, assim, não. Ficou naquilo ali, sabe? Eu acho que era ainda, apesar de ter, como é que nós falamos assim? Poucos recursos? Poucos, mas eu acho que era melhor do que é hoje lá. É verdade que Tupinambá tinha cinema? Tinha cinema, Cine Tupi. E o clube? O clube tinha, clube de madeira. E era bem animado, minha filha. Tinha como é que nós chamamos? As festas, igreja, dava gente que nem formiga, porque tinha muita gente no sítio. Tinha muita gente. Muita. E então era isso aí, sabe? Era bem melhor do que eu acho que era hoje. Assim, de população. Só que cresceu pouco, né? Cresceu pouco. E perguntar para a senhora um pouquinho com o que a senhora trabalhava e como que era o seu dia a dia na sua profissão que a senhora exerceu a maior parte da sua vida. Como que era? Qual que era o seu trabalho e como que era o dia a dia? Eu comecei como professora primária, né? E era bem legal, os alunos ainda era. Eu me lembro assim, que nem à noite eu vou deitar cedo, né? Vou me deitar cedo, por exemplo, por causa sozinha, né? Até o máximo que eu fico assistindo as novelas. Acabo já vou deitar. E fico vendo na barraca. E aí os alunos eram bem educados os alunos daquele tempo. E tinha sim, tinha. Dizer que não tinha, tinha. Mas eram educados. E eu vivia lá até uns anos e depois, como que eu posso te falar? Estudei, quando começou o ginásio, eu entrei no ginásio, já logo me arrumaram o finado João Nelson Arciprete, era o vereador, e ele me arrumou, eu comecei a lecionar e não parei mais. E daí eu fiz como é que se diz? O ginásio, fiz a escola normal em Astorga e... A senhora chegou a fazer o magistério ou era outro nome Escola normal. Escola normal colegial. Monsenhor Celso. É onde era o colégio Celso, Monsenhor Celso. Aí eu fiz, nós vínhamos de Kombi, com
com um rapaz da máquina de arroz, nós íamos com ele, e depois ele parou, não sei, acho que ele terminou, aí nós íamos com a Neuza, a professora Neuza. Vínhamos de Fusca. E eu terminei, depois que eu fiz faculdade, que eu fui para Mandaguari fazer faculdade. Ia de ônibus todos os dias. E como que as pessoas se divertiam nessa época que a senhora era moça? Como era a diversão naquela época? Eu sei. Era divertido, minha filha. Era um povo bom. A gente, dia domingo, ia na praça, no Tupinambá, sabe? Ficava por ali conversando. Era muito minha amiga a Neuza de Oliveira Gardim. Eu ia com ela, assim, bem arrumadinha, tudo, sabe? Sapato, tudo em ordem, e a gente andava, sabe? E ia tal, ficava até umas horas e tudo, aí eu passava na casa dela, aí eu ia para minha casa. Mas era bem divertido mesmo, dava gosto de ver. E naquela época tinha alguma tradição, alguma festa importante que acontecia e vocês ficavam esperando para acontecer? Tinha, 2 vezes no ano, as festas de São Judas Tadeu, a outra eu me lembro qual é. São Judas Tadeu e ficava lembrando, a gente fazia roupa nova na costureira, né? Tudo bem arrumadinho, tudo em ordem. E aí desmanchou essa igrejinha que tinha de madeira, fez aquela igreja que tem hoje, de material, e era bem divertido. Meu pai era assador das festas, todas as festas ele era convidado para ser assador da festa, às vezes até festeiro, sabe? Às vezes até festeiro e tal, e eu também. Eu trabalhava nas festas, todas as festas, era garçonete. Era bem divertido mesmo. E tinha gente que vinha nas festas de toda a redondeza. Dá até gosto de ver, dava gosto de ver de tudo a redondeza de Tupinambá. Que legal, dona Lúcia. E como que era a convivência com os vizinhos, com as pessoas naquela época? Sim, a convivência era muito boa. Muito, 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 muito boa. A gente tinha os terços, até outro dia veio o irmão da Maria José, Locatelli, que agora ele está em Santa Catarina. E ele falou dos terços que tinha e carregava assim o andor, a santinha nas casas, mesmo sendo de noite, rezando, cantando. Era muito divertido mesmo. Os vizinhos, a gente se dava muito bem, não tinha rivalidade, não tinha nada disso, não. Era muito bom. As famílias se valorizavam. O meu pai era muito severo, sabe? Ele dava bom conselho pra gente, bons conselhos, e queria que a gente seguisse bem certo. A gente tinha medo de ficar falado, sabe? Essas coisas tudo, né? E o meu pai, a minha mãe, o meu pai valorizavam, nesse sentido aí, sabe? A gente, como? O que você quer perguntar mais, assim? Os valores da família, assim, né? Essa questão da educação, de repente, né? Do comportamento. A gente respeitava muito os pais da gente, muito respeito. Não digo que não apanhava sim, se fosse preciso. Mas não tinha nada de nada, não. Era pai, mãe, usava falar benção, hora de deitar. Era muito animado. Muito, 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 muito. Os vizinhos com os vizinhos, seu fulano, dona fulana, tudo era assim. Respeitoso. Respeitoso, muito, 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 muito. Muito bem. Teve algum momento difícil que marcou a sua vida, a sua história? Um momento difícil? Não, filha, eu não lembro de nada, não, que marcou a minha vida, assim. Que eu sempre fui solteira, sabe? A minha vontade era estudar,
sabe, me fazer na vida e sempre, então, valorizava os meus pais, principalmente o meu pai, por ter confiança. No entanto, que eu tive namorado, era de fora, ele vinha, ele ia, ele era de Botucatu. Hoje ele é falecido, coitado. Eu ia para Astorga com ele quando ele vinha de carro, passeava a todos os lados, mas não era, não se via falar nada da gente no lugar. E aproveitando que a senhora comentou sobre isso, naquela época, como era o namoro entre os casais? O namoro era muito sério, sabe? Os casais se respeitavam muito, os pais da gente respeitavam muito os namorados respeitavam o pai da gente. E eu tive poucos namorados, pouquíssimos. Você gostaria, né, de deixar uma mensagem especial para alguém da sua família ou para nós da cidade de Astorga, para o pessoal conhecido de Tupinambá, deixa uma mensagem para as futuras gerações? Olha bem, apesar de meus problemas, que eu não estou muito bem, né? Deu para você notar. Eu desejo que sejam bem felizes e que esses jovens obedeçam seus pais, entre na linha bem certinho, não faça nada errado, não pise na bola, sabe? Nada, porque eu acho que o que mais está levando o jovem, principalmente os jovens, para os maus caminhos, é o desacato, a falta de obediência para com os pais. É isso daí, bem. Isso acho que levou muito por buraco. Hoje em dia não se tem mais respeito, não se tem mais nada, né? Muitos nem tem a filha, né? Ela é muito boazinha, elas, mas é a formação. Obedece a você, ao seu marido, tudo na linha, né? Tem aquele respeito, aquela coisa. Não é igual a muitos que a gente vê por aí, né? Sim. E estudar sempre, né, dona Lúcia? Estudar sempre, ter vontade de se fazer na vida, pensar que precisa ter um futuro, que é muito importante isso. E eu agradeço muito a senhora, dona Lúcia, por ter participado da nossa entrevista. Eu queria parabenizar a senhora como cidadã astorguense que a senhora é e agradecer por toda a contribuição que a senhora fez para a educação do nosso município. Muito obrigada, viu? Eu agradeço a sua presença, da sua filha, e agradeço imensamente mesmo. E quero deixar também a você tudo de bom, que Deus abençoe, que vocês sejam muito felizes, que é o que eu posso desejar a vocês. A todo o povo de Astorga, Tupinambá, toda a região. Eu fico deitada às vezes e lembrando, sabe, o que era, né, outrora, o pessoal, tudo como era, né? E hoje não se é mais a mesma coisa, né? Infelizmente, né? Mudou-se muito. Mas vamos deixar esse recado e nós agradecemos. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu agradeço muito.